E aí, Hiro, beleza? Meu Deus, quanto tempo, pandemia, socorro! Hoje, eu e minha cama colorida viemos te ensinar de forma prática a diferença de front-end e back-end. Não só na prática, na teoria também, mas também na prática. Então, vamos logo parar de enrolação e ir direto para o assunto. Bom, então, como a gente consegue ver nessa imagem, a gente pode imaginar que o front-end e back-end eles são camadas de um mesmo contexto, enquanto o front-end é a parte superior de um iceberg, ou seja, a parte que todo mundo consegue enxergar, o back-end é aquela parte que fica debaixo da água e que a gente realmente não sabe qual é o tamanho do back-end, qual é o tamanho do iceberg e quão profundo ele é. E tá tudo bem se você ainda não entendeu a diferença desses caras. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo em cada um desses conceitos. Bom, nessa imagem a gente consegue ter uma divisão clara do que é o front-end e do que é o back-end. O front-end, ele é tudo o que a gente consegue ver na nossa tela. Por exemplo, o site do Facebook, do Instagram, da HeroWay, do Twitter, qualquer um deles é o front-end, ou até mesmo nos aplicativos. A gente chama de front-end, por exemplo, o botão que está no canto superior direito da nossa tela, rosa, vermelho ou verde. Aquilo é o front-end, o que a gente consegue interagir, ter acesso. Enquanto o back-end, ele é um lado mais para processamento de dados. Então, vamos imaginar no seguinte cenário. Você entra lá no seu browser, no seu navegador, no site do Facebook, e aí você escreve o seu post lá, isso tudo pelo front-end. Mas a partir do momento que você clica no botão salvar, o front-end chama o back-end, chama o servidor, e aí o servidor vai ser responsável por pegar o seu post e salvar no banco de dados dele, para que quando você aperte F5 ou para que quando você acesse por outra máquina, você veja esse post, porque ele vai estar salvo, ele vai estar armazenado em algum lugar, e aí você vai poder ter acesso em qualquer outro lugar do mundo, beleza? Então, essa é a ideia. E aí a gente pode usar várias linguagens diferentes para compor o nosso back-end, tá bom? Como o Node.js, o Python, Java, qualquer outra coisa. E aí também no back-end a gente pode colocar também uma casquinha a mais ali, que seriam os bancos de dados, que poderiam ser Postgres, MySQL ou muitos outros também, tá bom? Bom, então vamos parar de enrolação, vamos direto para o código para a gente ver isso na prática acontecendo e a gente conseguir ter realmente a diferença desses caras de uma forma tátil. Bom, abri aqui o meu VS Code, criei uma pastinha front-end versus back-end, criei uma pasta de back-end e uma pasta de front-end. O front-end, como todo mundo sabe, a gente tem que fazer o nosso front-end utilizando o index.html, então eu deixei ele aqui já criado, coloquei também aqui um preview, aqui o browser na minha tela do lado direito, e aí, só para a gente testar, ver se está tudo funcionando, eu vou criar aqui um HTML, né, a estrutura da HTML, colocar um oi, salvar, vim aqui, dar um F5 e olha lá, meu front-end já está rodando, meu HTML já está funcionando. Então, eu vou fazer aqui uma telinha bem simples e já já eu explico para você o que a gente está fazendo. Então, só para a gente começar aqui, eu vou criar um formulário. Nesse meu formulário, eu vou ter um field set, que é uma tag HTML. Dentro do meu field set, eu vou ter um legend, onde eu vou colocar o nome de login. E aí eu vou ter um label. Eu vou colocar o nome dele de senha e vou colocar um input também. Esse meu input ele vai ser type text. Eu vou colocar o name dele de password. E aqui no meu label eu vou colocar um for para password. Beleza. E aí, por último, mas não menos importante, eu vou criar um button. Nesse button eu vou colocar aqui um enviar e eu vou falar que o type desse button é o submit. Fechou. Vamos salvar aqui, vamos ver o que acontece na nossa tela. Tá aqui. Agora, para dar uma ajustadinha no nosso layout, eu vou fazer algumas alterações no CSS de forma bem rápida também. Então, isso aqui não é muito recomendado, mas vai funcionar para o nosso exemplo. Eu vou ter um style aqui, onde eu vou ter um display flex, um align items center e um justify content center. Beleza? Então, vamos ver o resultado. Olha só, ele está aqui, todo bonitinho. Legal. Bom, então isso aqui é o que a gente tem de front-end. Essa aqui é a nossa ideia de front-end para o nosso exemplo, beleza? Então vamos lá, vamos entender como esse cara aqui funciona. Se eu apertar F12 ou vir com o botão direito e colocar aqui no Inspect, vai abrir essa telinha para mim. Se eu vier em Elements, olha só que legal, e fechar tudo isso aqui para a gente ter uma visão melhor. Olha que legal, eu vou ter aqui o meu body, aliás, eu vou ter o meu HTML, o meu head, o meu body, e aí dentro do meu body um form.
dentro do form o field set, o legend com label, input, button. Então, olha que bacana. Aqui, toda essa estrutura é exatamente a estrutura que eu tenho aqui na minha aplicação, que eu escrevi aqui. Então, esse é o conceito do front-end. O front-end retrata que tudo que eu escrever vai estar do lado do cliente, vai estar do lado de quem está acessando. Então, faz um teste, entra no site do Facebook, aperta F12, vai em Elements lá. Você vai ver um monte de coisa, porque de fato, na sua máquina, no seu computador, na hora que você acessou o site do Facebook, você vai baixar o código deles, beleza? Então, isso roda no seu browser, e aí o seu browser, o seu navegador, ele é responsável por transformar aqui o seu HTML, o seu CSS, o seu JavaScript em um código que fique visual para quem está interagindo com ele, beleza? Tá, vamos dar uma pausa no front-end e ir para o back-end, depois a gente volta para o front-end e junta as duas coisas. Bom, então voltando aqui agora para o meu back-end, né, para o meu index.js, até deixei a tela inteira aqui, porque a gente, como back-end não tem uma interface, a gente pode usar a tela toda mesmo. Nesse cara, eu vou usar aqui o conceito de JavaScript, o Node.js no back-end, para a gente fazer o nosso back-end aqui de demonstração, tá bom? Então, vamos lá, o que que eu vou fazer? O Node.js, ele libera para a gente, ele disponibiliza para a gente uma biblioteca padrão deles chamada HTTP. Então, eu vou importar essa biblioteca. Então, eu vou fazer um const HTTP é igual a require HTTP. Se você não entende muito bem o que esse código faz, não se preocupa. Vamos imaginar que aqui, agora na minha variável HTTP, eu vou ter vários métodos, várias funções para utilizar, porque eu estou importando aqui do módulo HTTP do próprio Node.js, tá bom? Então, forma simplificada disso é mais ou menos essa. E aí, o que eu vou fazer também? Eu vou ter uma function que eu vou chamar de onRequest, e aí nessa minha function eu vou ter dois parâmetros, o de request e o de response. E aí eu só vou fazer um console.log no meu request e um console.log no meu response. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um const server, criar uma nova variável que vai ser um http.createServer, passando como parâmetro o meu onRequest, beleza? E aí eu vou fazer para o meu server escutar, para o meu server ficar conectado, listen, escrevi errado, na porta 8080, e aí eu vou passar uma função aqui que vai me falar quando se o meu server deu certo, se a conexão deu certo, tá bom? Então eu vou colocar aqui um console.log servidor funcionando. Acesse em http localhost 2.8080. Beleza. E aí o que você vai me perguntar? Bom, o que é esse http localhost? Localhost é o seu próprio IP, é o IP da sua máquina. Ele vai é um alias, né? Um nome que aponta para o IP da sua própria máquina. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando um server local, um back-end local. Bem simples, mas é um back-end. Fechou? Bom, então vamos lá, vamos ver de fato se a gente consegue ver o nosso servidor funcionando, o nosso back-end funcionando. Então, como que eu vou fazer para testar, tá bom? Eu abri aqui um terminal e nesse meu terminal eu vou rodar o comando node backend.indexjs. E aí, olha só que legal, ele já rodou o script e falou para mim, servidor funcionando, acesse http localhost 8080. Vou clicar aqui e aí ele vai estar um loading, estou abrindo pelo próprio browser, não tem problema. E aqui não vai dar nada na tela para a gente, mas se a gente voltar para o nosso VS Code, olha só que legal, ele deu os console.log aqui para a gente do nosso request e do nosso response. Então a gente pode ver que tem um monte de informação aqui, muita coisa que é relacionada à requisição, que é relacionado ao nosso acesso aqui, à nossa função e como o back-end do Node.js funciona, beleza? Bom, então vamos fazer alguma coisa um pouco mais visível, né, para com que a gente consiga realmente, de fato, ter um entendimento aí do back-end. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar esse meus console.log e eu vou falar o seguinte: se o meu request.url for igual a barra, se eu estiver acessando barra, localhost 2.8080 barra, aí eu quero fazer um response.write head
200, porque eu vou dar uma resposta de sucesso, e eu vou também dar um response.end e colocar um texto aqui, o sistema está funcionando, beleza? Então, vamos testar isso na prática, eu vou matar aqui a minha execução e rodar de novo, vou vir aqui no meu, no meu Chrome e olha só que legal, o sistema está funcionando. Então, isso é bem, bem legal. Se a gente apertar F12, olha só o que está acontecendo aqui. A gente não tem nada, a gente tem uma tag HTML aqui, que é padrão do próprio browser, tá? Do próprio Chrome, falando o sistema está funcionando. Mas a gente não consegue ver o código que está sendo executado. Esse código ele está sendo executado do lado do servidor. Então, o browser não tem acesso a esse código. Ele está acessando através dessa URL só. Beleza? Bom, muito legal. Então, vamos fazer mais alguns testes aqui, tá? Eu vou fazer um if request.url for igual a /login. Aí a gente vai ter um response.writehead 200 também. E aí eu vou fazer um response.end login. E aí, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo aqui, eu vou colocar aqui na linha 8, fora de todos os ifs, um console.log request.url, só para a gente ter uma noção de qual que é o texto aqui que a gente está recebendo na nossa URL. Então, vou matar o meu server, vou rodar ele de novo, vim aqui no meu navegador e colocar um /login. Então, olha só, ele retornou para a gente login. Se eu vier no meu VS Code, o meu console.log aqui está me retornando um /login de fato, tá bom? Então, esse código aqui, ele está funcionando. E aí, por último, mas não menos importante, vamos fazer outro teste, tá? Vamos dar uma tela de erro aqui, vamos fazer algum contexto de erro no nosso exemplo. Então, eu vou criar um request.url, se ele for igual a /erro, eu vou fazer um response.writehead 400, e aí eu vou fazer um response.end erro. Legal. E aí, agora eu vou matar o meu servidor, rodar ele de novo, vir aqui no meu browser e escrever erro. E aí, olha só, ele está acontecendo também, ele está funcionando, mas olha que bacana, tá? A gente teve um erro aqui, falando que, se eu vier no console eu consigo ver, falando que deu um bad request, deu uma requisição que deu erro. Isso por quê? Porque eu coloquei aqui no meu write head um erro 400. Então, vamos entender um pouco mais como esse cara funciona, tá? Como o back-end funciona. Então vamos lá. Vamos imaginar que nessa imagem aqui, seguindo essa imagem, o usuário é o front-end, o app é o back-end e a API é o que liga o front-end com o back-end. Então, vamos imaginar aqui que o nosso usuário ele está pedindo para a API, a Raquel aqui no caso está pedindo para o barista um café. Aí o barista ele vai para o app, ou seja, ele vai para a cozinha, faz uma requisição lá, pega alguma coisa e retorna para a Raquel, para o usuário, tá bom? Então, a ideia seria mais ou menos a seguinte: a gente tem um método, que é o método get, a gente está solicitando alguma coisa, está querendo pegar alguma coisa. O parâmetro, que é o que a gente está querendo, né? Um café, aqui no caso, a gente está pedindo um café. O parâmetro seria se é com açúcar ou sem açúcar. E a gente passa isso para a API. Como que a gente pode traduzir isso para o mundo da programação? A API seria mais ou menos a URL, teria um HTTP, myapi.com, um café, que é a URL que ela está querendo, né, o que ela está querendo buscar, e aí como parâmetro, se tem açúcar ou não. Aqui no nosso caso a gente tem um açúcar como falso. Aí o back-end ele vai, pega lá as informações e retorna para o front-end através da API. Então, a gente tem dois tipos de retorno. Ou um retorno de OK, beleza, temos o seu café sem açúcar. Ou a gente pode falar, olha, a gente não tem café sem açúcar, a gente só tem café com açúcar. Então, a gente pode trazer um cenário de erro, que seria o 400. Então, só para dar uma recapituladinha aqui, o 200 seria um caso de sucesso e
um 400 seria um caso de erro. E aí o front-end recebe esses dados, a Raquel aqui, nosso usuário, recebe esses dados e fala, bom, então talvez sem açúcar eu não quero, e vai embora. Ou falar, beleza, então me dá um outro café aí com açúcar e tá tudo bem também. Beleza? E agora que a gente entendeu um pouco do conceito de como funciona uma API, né, como a gente conecta o front-end com o back-end, vamos fazer isso na prática, mostrando aqui na nossa aplicação. Então, voltando aqui para o meu front-end, no meu form, onde eu tenho essa propriedade action, eu vou passar exatamente a URL do meu servidor. Eu vou passar esse localhost 8080, só que eu vou passar também o barra login, porque eu quero cair dentro desse if aqui no meu back-end, beleza? Então, vamos lá, vamos fazer um teste. Vou salvar aqui. Eu vou também fazer um console.log no request.url aqui no meu back-end. Vou matar ele e voltar para a gente ter esse código atualizado. Vim aqui na minha aplicação front-end, de fato. Vou dar até um F5 aqui, limpar o meu console. Eu deixei aqui o meu F12 ligado na Binha Network para a gente conseguir ver as requisições que a gente está fazendo no back-end. Então, isso aqui é uma dica bem legal. A gente consegue ver tudo aqui, todas as requisições que a gente faz através dessa aba Network aqui, beleza? E aí eu vou colocar aqui uma senha, 123, clicar no botão de enviar, e aí olha que legal, a gente aparece aqui, a gente tem aqui a requisição que a gente tentou fazer de fato para o nosso back-end. Tem um TTP aqui, ou seja, eu escrevi errado, mas está passando certinho, ó, localhost 8080 login, e aí como parâmetro eu estou passando password 123, então é o texto que eu estou passando aqui mesmo, tá bom? Então vamos só corrigir esse erro aqui do HTTP, que eu escrevi errado, colocar um H aqui, vamos dar um F5, testar isso de novo. E aí, olha só que legal, ele está aqui, ó, batendo no back-end, ele fez a requisição, só que o meu back-end, ó, ele está como pending, ou seja, ele está processando. Por que que ele está processando? Vamos tentar entender. Bom, vindo aqui para o back-end, olha só, ele está tentando, a URL que foi chamada, que chegou aqui, foi o login com o password junto, com o texto escrito aqui, com o parâmetro que o usuário enviou. Então, o password está vindo junto. Então, como que a gente pode fazer para alterar o nosso código aqui para, de fato, a gente consiga acessar o login, entrar dentro desse if aqui e fazer alguma validação? Eu vou mudar o meu código para fazer com que o meu request.url includes, se a minha variável incluir um login, um barra login, existe aqui, né? Porque a gente tem um barra login passando o password. Aí sim eu vou entrar dentro desse bloco. E aí, mais do que isso, eu vou extrair só o password dele, tá? Vou verificar aqui esse texto e fazer alguma coisa com essa informação. Então, eu vou dividir os parâmetros, eu vou fazer aqui um const params, vai ser igual a request.url.split nesse sinal de interrogação, porque é assim que ele passa. E aí eu vou verificar o const password param vai ser igual ao params params na posição 0. Então, para quem não sabe o que o split faz, ele pega todo o texto que eu estou mandando aqui e ele divide no caractere que eu estou mandando. Então, aqui eu estou mandando a interrogação, ele vai dividir esse texto em dois, em uma lista, né, em um array. Um barra login e o password igual a 1, 2, 3. E aí eu vou fazer o seguinte, if password param for igual a password igual a 1, 2, 3, bem simples. Aí eu vou fazer um sucesso. E aí, se não, né, se não bater esse parâmetro, eu vou fazer um response.writeHead 400 e aí eu vou colocar erro. Beleza? Então, vamos testar isso aqui. Deixa eu dar uma olhada no código. Ah, tá. Ó, tem um problema aqui. Esse meu password param, eu tô pegando o index 0, tem que pegar o index 1, tá? Porque o index 0, o que que esse código aqui vai fazer, né? Ele vai dividir o nosso código em ah, barra login e barra não, né? E password igual a 1, 2, 3. Então, eu quero pegar
o index 1, que é esse carinha aqui. Beleza? Então, vamos matar aqui o nosso servidor. Vamos rodar ele de novo. Vou vir aqui na minha tela. Vou até dar um F5 aqui também para começar tudo do zero. Eu vou escrever 1, 2, 3. Enviar. Olha que legal, ele enviou sucesso. Se eu vier em Network aqui, eu tenho aqui um /login, password igual a 123. Ele me deu um 200 sinalzinho verde aqui, tá tudo certo. Mas vamos testar de outra forma. Vamos colocar aqui um 456 e dar um enviar. Então, olha só, tem um password 456, 400 bad request, a gente está mandando uma requisição inválida que não é aceita pelo servidor. Então, a regra está no servidor, e aí o servidor fala para a gente o que a gente tem que mostrar na tela, beleza? Bom, então é isso. Se você gostou do conteúdo, se agora você tem uma visão um pouco melhor da diferença do front-end e do back-end, deixa o seu curtir aqui embaixo, compartilha com os amigos que vai ajudar muita gente. Comenta aqui também qualquer sugestão, crítica, elogio. E se você também quiser aprender um pouco mais sobre front-end, a gente está com turma aberta do nosso intensivão de front-end. Dessa vez vai rolar online, tá? E aí a gente vai ter vagas de emprego vinculado ao nosso curso. Se você quiser saber mais, entre em contato com a gente que a gente te explica certinho, beleza? Valeu, Hiro. Falou!